Olá, alunos! Eu vou explicar para vocês o conteúdo Formação da Palavra que foi postado semana passada na plataforma, certo? Para formar a palavra, eu posso utilizar o processo de derivação, composição, que são os mais utilizados. Depois tem os outros que eu vou explicar no final deste vídeo, certo? No processo de derivação, eu vou agregar ao radical, olha só, um único radical, uma única palavra, tá? Afixos. O que são afixos? São os prefixos e sufixos, certo? Por isso que eu falo que é derivação. De uma palavra, eu formo novas palavras de uma mesma família. Ou seja, na derivação prefixal, ela vai receber a palavra, o radical, um prefixo. O prefixo é o elemento que vem antes do radical. Então, ó, desnecessário, eu coloquei o des antes da palavra necessário. Contramão, o contra antes da palavra mão, o ante antes da palavra braço, o in antes da palavra feliz. Então, ocorreu uma derivação prefixal. Formei uma nova palavra, certo? Partindo de um radical. Então, derivação prefixal, porque eu coloquei um prefixo. Se eu utilizar o sufixo nesse radical, eu vou chamar de derivação sufixal, certo? Ó, ciumento. Então, eu coloquei um sufixo. Derivação sufixal, velozmente, a palavra é veloz, eu coloquei o mente. Orgulhoso, né? Orgulho, coloquei o oso. Então, eu tenho uma derivação sufixal. Se a palavra, se o radical receber ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo, eu chamo de derivação parasintética. Olha só, tem que ser simultâneo, ao mesmo tempo, prefixo e sufixo. Então, eu vou pegar ali o esquentar, ó, es e o ar, né? Então, vem da palavra quente, esquentar. Então, a derivação parasintética. Na derivação regressiva, eu tenho que prestar atenção. Ó, regressiva, a palavra já diz, regride. Ela vai perder algum elemento, ela não recebe nenhum elemento, ela perde. Então, a palavra boteco, a palavra dispensa, a palavra compra, a palavra beijo são palavras regressivas. Porque boteco vem da palavra botequim, dispensa vem do verbo dispensar, compra do verbo comprar, beijo do verbo beijar. Vamos só prestar atenção que além dela perder um elemento, quando eu uso ali a palavra a dispensa, a compra, o beijo, eu também mudo a classe gramatical. Não é mais verbo, ele passa a ser um substantivo. Então, além de perder elemento, muda a classe gramatical, certo? Outra derivação que ocorre é a derivação imprópria. Nessa palavra, ela permanece igual, ela só muda a classe da palavra. O que é a classe gramatical? Quando é substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, que vocês já aprenderam ao longo dos anos, né? Então, ó, o jantar foi servido. A palavra jantar aqui, então, ela é um substantivo. Se vocês observarem, tá? Quando eu tenho um artigo na frente, o a palavra ela está substantivada, ela é um substantivo. Então, o jantar ali é um substantivo. Agora, se eu falar vou jantar, eu vou fazer a ação. Então, essa palavra é um verbo. Então, a derivação imprópria é quando a mesma palavra ela muda de classe gramatical, de substantivo para verbo, né? Ou às vezes eu mudo também para adjetivo a palavra, de substantivo para adjetivo. Então, isso se chama derivação imprópria. Composição. Composição é outra forma de formarmos, outra forma de formarmos ficou feio, né? É outra formação de palavra, né? Na composição, quer dizer que eu vou unir dois radicais, ou seja, duas ou mais palavras, certo? Então, há uma composição de palavras. A primeira forma é a composição por aglutinação, que eu vou unir palavras e vai haver a perda de algum elemento, ou de som ou de letras. Por isso que é aglutinar, é juntar, unir. Daí, nessa união, perde-se elementos. Então, água mais ardente, perdeu o avo, tornou-se aguardente. Embora, em boa hora, planalto, plano alto. Então, quando eu vou unir essas palavras e há perca de elementos, composição por aglutinação. Composição por justaposição. Agora é fácil. Justaposição já diz, né? Justa posição. Então, tenho duas palavrinhas que eu vou uni-las, tá? Através ou do hífen ou realmente na escrita. Então, pode ter ou não
o hífen. Então, é uma justa posição. Então, arco-íris, segunda-feira, girassol, paraquedas, passatempo, pontapé. Então, nesse caso, não há a perda de elementos, certo? E eu posso usar ou não o hífen. Depois eu tenho as outras formas, né, que eu tinha falado no início. O hibridismo, que quando tem radicais provenientes de outros idiomas, no caso, alto e móvel. Alto é grego, móvel latim, né? Televisão, tele grego, visão latim. Então, a palavra ela é formada por dois elementos que não são provenientes da nossa língua, então ocorreu hibridismo. Essa, digamos assim, é mais complexa, porque vocês vão ter mais dificuldade em observar isso. Por isso que o que nós mais vamos analisar, estudar, é a questão da derivação, a questão da composição, tá? Outra forma é a onomatopeia. Na onomatopeia, vocês conhecem pelas histórias em quadrinhos, pelos cartoons, né? É a reprodução do som. Então, tic-tac, zum-zum. Então, quando eu vou reproduzir um som, essa formação de palavras se chama onomatopeia. Temos também abreviação, né? Motocicleta, a gente fala moto, pneumático, pneu. Então, quando ocorre essa redução, que a gente chama de abreviação, também é uma formação de palavra. E a última é o neologismo, neo, novo, né? Então, quando eu tenho uma nova palavra, um novo significado, e isso geralmente ocorre na formação de poemas, de músicas, que existe essa situação, essa necessidade de uma palavra diferente para expressar um sentimento, uma atitude, uma situação. Então, essa nova palavra, quando ela é criada, se chama neo, novo, né? Logismo, um novo significado, uma nova palavra. Aí eu coloquei um fragmentozinho ali para vocês compreenderem que geralmente aparece em poemas e músicas, é do Carlos Drummond de Andrade, né? A poeta brasileiro. Ó, mal amar, desamar, né? Então, que pode uma criatura senão entre criaturas amar, amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar. Então, mal amar e o desamar são palavras novas. Então, neologismo, certo? Vocês terão um exercício sobre este conteúdo na plataforma. Dúvidas é só vocês chamarem. Uma ótima semana, bom estudo. Só relembrando, né? Qualquer dúvida vocês podem chamar no privativo que a gente tenta explicar de uma maneira diferenciada se houver necessidade.